Boa noite. O Nesp Notícias de hoje repercute os escândalos na política nacional, como a recente prisão de um senador da República. Quem analisa esse cenário é o professor da Universidade do Sagrado Coração, Sebastião Clementino da Silva. E na política local... Vereadores temem que a investigação sobre a denúncia de pagamento de propina em troca de terrenos da prefeitura não avance por falta de provas. Governo do Estado publica decreto que dá suporte à reorganização escolar, mas manifestantes em Bauru afirmam que não vão deixar as escolas. O governo do estado publicou hoje um decreto que dá o primeiro passo para a reorganização escolar. O texto autoriza a transferência de professores e funcionários das escolas que vão passar pelas mudanças. Em Bauru, os manifestantes que ocupam 4 escolas não pensam em deixar as unidades. Na Escola Estadual Antônio Ferreira de Menezes, a ocupação completa 5 dias. Cerca de 60 alunos participam do movimento. Mesmo com a oficialização da proposta, os participantes não pretendem desocupar a escola. Não fomos ouvidos, não tivemos espaço para falar, a gente ocupou e estamos seguindo na luta. Então a gente tem o apoio da comunidade, tem o apoio da Defensoria Pública, o apoio da Justiça do Estado de São Paulo. Então a gente segue confiante e seguros também de que o que a gente está fazendo é o certo e é o melhor para a gente. Essa mãe procurou a escola para matricular o filho, que estudava em outra unidade, e agora vai ter que mudar por causa da reorganização. Ela não está contente com a mudança. Seu filho estuda onde? Na Escola Santa de Virges. Ele foi afetado, então, por essa mudança? Foi pela distância, né? Porque a professora lá falou que não vai ter a perua para estar carregando as crianças, né? Agora eu não sei como é que vai fazer. A Escola Estela Machado completa 2 semanas de ocupação. Professores que acompanham o movimento do lado de fora apoiam os alunos. Apoiando no aspecto material, psicológico, integridade, dignidade e respeito à expressão deles. A APIOESP, o sindicato que representa os professores do estado, diz que tem apoiado o movimento por acreditar que a demanda dos alunos é legítima. Essa manifestação da sociedade ela é muito bem-vinda. Uma vez que a população está pedindo um diálogo, o governo se furta do diálogo e publica o decreto. Ou seja, vai acontecer, né, as pessoas se manifestando ou não. Então é um desrespeito não só à categoria do magistério, mas como também a toda a nossa sociedade. A Diretoria de Ensino de Bauru confirma a oficialização da proposta e afirma que as negociações com as escolas ocupadas continuam. Ela descarta o uso de força policial numa possível reintegração. Nós não usamos até agora e nem utilizaremos nem o policiamento, nem nenhuma medida truculenta ou violenta. Estamos trabalhando ali com alunos, com menores, e hipótese alguma a educação tem que partir para medida violenta, mas sim com medidas de esclarecimento, de informação e levando em conta que nós estamos pensando num regime de democracia, que a maioria seja ouvida, e a maioria está pedindo retorno às aulas. Isso não encerra a negociação pela reorganização, mas dá o direito de continuar conversando, de ter as portas abertas para o diálogo, mas garantindo o direito do retorno às aulas. Agora chove de moderado a forte na região leste do estado, na divisa com Minas Gerais. Nesta quarta, o tempo continua com aberturas de sol e pancadas de chuva, principalmente à tarde. Em Bauru pode voltar a chover ainda hoje e também nesta quarta-feira. Agora a umidade do ar é de 65%. A velocidade dos ventos é baixa, de 4 km por hora. Hoje a mínima ficou em 17 e a máxima bateu em 31 graus. Nesta quarta, os termômetros devem variar entre 21 e 29 graus. Foi confirmado hoje mais um caso de leishmaniose em Bauru. É um homem de 38 anos, morador do Jardim Solange, que já foi tratado no hospital estadual. A cidade tem 10 registros da doença neste ano, sem nenhuma morte. Depois do intervalo, tem a sessão da Câmara. Vereadores especularam sobre os rumos da investigação das supostas cobranças de propinas. É daqui a pouco, voltamos já já.
Na sessão da Câmara de ontem, as denúncias sobre supostas cobranças de propina em troca de terrenos para a instalação de empresas em Bauru foram um dos temas debatidos. A falta de elementos mais concretos dificulta a apuração do caso. Para o vereador Moisés Rossi, integrante da Comissão de Fiscalização e Controle, que investiga as denúncias, as gravações apresentadas até agora não são suficientes para esclarecer os fatos. Para ele, há o risco de arquivamento. No transcurso do trato deste assunto, surgiram outras investigações que estão em andamento. Mas deste terreno, desta empresa, não tem nada, não é? Tem a denúncia. Eu posso ter uma fita, está comigo e eu vou apresentar, mas não apresentou. Ou seja, não tem denúncia. Se nós observarmos uma complexidade maior na investigação, ou se as provas não aparecerem, enfim, nós podemos ou fazer um relatório encerrando a investigação, uma vez que não houve denúncia, ou nós podemos, se tornar complexa a investigação, pedir a abertura de uma SEI para que a gente possa ter mais recursos na investigação. O vereador Marquinho da Diversidade apresentou um projeto de lei para tentar dar mais transparência nos processos de doação de áreas a empresas. A ideia é obrigar a administração municipal a enviar a cada 3 meses informações sobre a concessão de áreas públicas no município. A informação extraoficial que nós temos que algo em torno de 176 empresas estariam aguardando terrenos no nosso município e nós sabemos que nós não temos, infelizmente, terreno para atender todas essas empresas. Raul Gonçalves voltou a usar a tribuna para cobrar da administração municipal sobre a implantação de um banco de dados da saúde pública. O objetivo seria acompanhar a demanda de exames e consultas em Bauru. Você não pode, por exemplo, avisar um trabalhador que daqui 2, 3 horas ele vai ter que fazer um exame, ou no dia seguinte ele tem que fazer um exame. O município ele tem que fazer com que isso aconteça de uma forma antecipada, até para a pessoa que está sendo marcado o exame dele poder se preparar para fazer o exame, como também, na sua ausência, você buscar a substituição, né? Que fila de espera sempre tem, fica facinho você preencher isso. Outro tema que gerou discussão na tribuna foi a finalização das obras de reforma da Praça Rui Barbosa. Os vereadores questionaram o custo e os resultados. Nós estamos falando de aproximadamente de 600 a 800 mil reais. E a gente deparou com nada alterado. Se você pega a foto anterior e a foto atual, não se mudou nada, simplesmente uma pintura no coreto. Nós vamos pedir através da comissão de obras para que encaminhe o projeto original para ver qual foi as aplicações que foram feitas. Olha só, em reunião hoje pela manhã, a Comissão de Fiscalização e Controle colheu novos depoimentos sobre as supostas cobranças de propinas. Foram ouvidos 2 diretores da empresa AOC e o titular da Secretaria de Administrações Regionais, Levi Momesso, que teriam sido citados em relatos sobre o caso, além do denunciante Pedro Valentim. Os empresários negaram terem oferecido propina para receber qualquer favorecimento. O secretário da Seara afirma que apenas defendeu o interesse do município. Já o denunciante reafirmou que não tem a gravação que supostamente comprovaria o esquema. Ainda na sessão de ontem, no intervalo regimental, os vereadores receberam o presidente da Coab, Edson Gasparini Júnior. No encontro, Gasparini sugeriu a alteração do projeto de lei que definiu o pagamento da dívida da Coab, por causa de uma mudança nas regras do FGTS. Segundo o presidente da Coab, o Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço editou uma resolução que trouxe condições melhores para que as Coabs renegociem dívidas. O governo municipal precisaria, então, alterar a lei aprovada no ano passado para que Bauru seja beneficiada com as novas regras. Hoje, essa resolução é mais favorável a renegociação da dívida da Coab. Nós tínhamos resolução onde você tinha que fazer as coisas em 154 meses. Para você ter uma ideia, essa resolução ela passa para 204 meses. Você tinha uma redução da dívida, de um compromisso da redução da taxa, da isenção da taxa de impontualidade, que era da ordem de 123 milhões. Passou agora com essa resolução, ela amplia essa redução, passou para 183 milhões.
E você tem todo o benefício de você dar garantias que são mais flexíveis, porque vê a dificuldade das Coabs para tentar fazer frente a essa negociação, a esse reparcelamento. Em relação aos processos que estavam em votação na sessão, o projeto Praça Legal foi rejeitado por 11 votos a 5. Pela lei, empresas contempladas com terrenos públicos seriam obrigadas a manter praças e canteiros da cidade. No próximo bloco, a gente repercute a crise no cenário político nacional. Voltamos num instante só. Abrimos espaço agora no Nesp Notícias para discutir a crise na política nacional. Quando a gente pensa que o pior já veio à tona, um senador da República é preso por tentar impedir as investigações da Operação Lava Jato. Para analisar esse cenário, conversamos com o professor da Universidade do Sagrado Coração, Sebastião Clementino da Silva. Por que a prisão do senador Delcídio é nova na história da República e por que o Senado precisou votar favorável ou contrário à prisão do senador? É um caso complicado em se tratando de política brasileira. A última vez que ocorreu isso ainda foi na época do Império. O artigo 53 da Constituição estabelece que deputados, senadores, após a assinatura de tomar posse, são invioláveis, eles têm praticamente a segurança, né? Não pode ser preso. Eu acho que o mais prejudicou o senador foi a citação, pelo menos de 2 ministros, né? Dessa possibilidade de que ele poderia ter a fuga, que não teria problema. A gravação também o incriminou. Aquela gravação que o filho do Severo fez, isso também mexeu muito com o Supremo. E eu achei uma coisa assim inédita em relação assim, o Supremo envia para a Câmara, para o Senado, que tem a obrigatoriedade de fazer análise, e o Senado, para não criar nenhuma situação com o Supremo, ele devolve e ratifica a posição do Supremo Tribunal. Em termos de jurisprudência, eu acho que vai ter assim, uma confusão jurídica para fazer essa análise, porque como o artigo 53 ele é muito amplo, ele não previa esse tipo de situação, a não ser em flagrante delito, isso não foi, mas a prova da gravação o incrimina, então isso, se prevaleceu para o Delcídio, vai ter que prevalecer também para o Eduardo Cunha. Delcídio atuava como líder do governo no Senado e o Senado apoiava as decisões da presidência, do Executivo. Agora, com a saída do Delcídio, ficam ainda mais estremecidas as relações entre Executivo e Legislativo? Há um conflito de mando nesse país entre Legislativo e Executivo. Em termos de enfraquecimento, pior do que está, não vai ficar. Há conflito de interesses, não conflitos sociais, conflitos de planejamento social. Um com interesse econômico, o senhor Eduardo Cunha, né? E o Executivo que tem interesses sociais que ficou amarrado com essa bancada. E a Dilma não tem esse capital político que o Lula teve, de maleabilidade, de fazer a ligação. Ela é muito mais administrativa, então tem essa dificuldade imensa de estabelecer essa relação política com o Congresso. Como que você tem maioria e não tem maioria? Então, ali não há interesse do povo. De todos os senadores que votaram pela prisão do senador Delcídio, apenas 2 votaram favoráveis e os demais representantes do PT votaram contrários. Isso é mal para a imagem do partido? Isso prejudica a imagem do partido? Os senadores e deputados, eles têm interdependência, ou seja, eles têm livre arbítrio para estabelecer de acordo com as normas colocadas. 2 ou menos, isso não vai alterar, porque de acordo com o próprio presidente do partido, a relação entre eles ela é de liberdade. Cada um sabe o que vai realmente se posicionar a favor ou não e o quanto isso representa
do seu capital político. Cada um votou com a sua ideia, aquilo que era pertinente no momento. Mas ninguém está querendo conflitar com a Casa, o Supremo Tribunal, a Corte Maior do país. Outra questão que está sendo criticada e bastante questionada como decisão do Executivo é o corte dos gastos do orçamento. De um lado, a oposição acha que os cortes deveriam ser mais expressivos e a situação acha que os cortes estão sendo muito austeros. Isso prejudicaria a economia. O senhor concorda com isso? Eu acho assim, o Brasil é um país que eu considero um país a casa grande e a senzala. Para casa grande tudo, para senzala nada. No primeiro indício de crise econômica, onde tem os cortes, principalmente nas questões sociais, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, certo? A verba para a educação, verba para a saúde. Então, onde nós queremos chegar cortando verba, onde a necessidade ela é premente em termos de desenvolvimento. O ministro Levi, quando ele estabelece esses cortes, principalmente nas questões sociais, eu acho que ele está dando um tiro no pé. Se a gente fizer uma análise mais precisa, nós vamos ver que a partir desses cortes aumentou praticamente o número de desemprego. Nós estamos chegando quase a 10% de desemprego nesse país. O corte de verba eu acho que deveria ser na questão do superávit primário. Vamos reduzir, porque o superávit primário é guardar dinheiro para pagar os juros dos banqueiros. Isso é muito alto. Então, nós precisamos desabilitar essa crise que está aí jogada para os trabalhadores, jogada para a sociedade, como sendo uma crise social. Ela é crise primeiramente econômica. Ela é conjuntural, que vem trazendo de fora para dentro, virou uma crise estrutural nesse país e que ela precisa ser, ter um discernimento dessa situação. E o povo não pode pagar por isso. É isso por hoje. A gente volta amanhã às 6h30 da noite, ao vivo. Tchau!